Donald Trump completou 100 dias de governo agora nos Estados Unidos. E nós realizamos agora uma pesquisa no dia 1 de maio para entender como os brasileiros avaliam a atuação do presidente americano em relação ao Brasil. Vamos dar uma olhadinha rápida nessa pesquisa. Olá, meu nome é Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político e CEO aqui do Instituto IBESP, hoje em pleno feriado, gravando um vídeo para vocês. Afinal de contas, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, nós trabalhamos e fizemos uma pesquisa rápida. Donald Trump completou 100 dias de governo e nós tentamos entender, na verdade, como que os brasileiros avaliam a sua atuação em relação ao Brasil até o momento. E por que nós fizemos questão de fazer essa pesquisa? Em março de 2024, nós realizamos uma pesquisa que está colocada aqui no nosso aplicativo. Baixa o nonosso QR Code, dá uma olhadinha, a gente tem muita informação ali, muita pesquisa interna, nós temos ali também outros pontos que você pode degustar à vontade, é gratuito. E só baixando aqui o aplicativo. E nós fizemos uma pesquisa em março de 2024, naquela turbulência de quem vai ser o presidente, era Donald Trump contra o Biden, né, então presidente da República. E aí, nessa pesquisa, 57% dos votos válidos dos brasileiros preferiam Donald Trump presidente e 43% Biden. Então perceba, os brasileiros lá em março, há mais de um ano atrás, no momento efervescente da campanha eleitoral americana, ainda sem a substituição de Biden pela Kamala Harris, preferiam, a maioria, 57%, preferia Donald Trump. Então, assim, os brasileiros torciam pela vitória de Donald Trump. Pois bem, agora, essa semana, ele completou 100 dias de governo e nós sabemos de toda a atuação que o presidente americano veio tendo nesses 100 primeiros dias. E aqui eu quero chamar a atenção, você pode gostar ou não de Donald Trump, mas assim, interessantíssima forma que ele fez esses 100 primeiros dias. Por que eu quero dizer isso? Você percebe que teve um planejamento anterior e esse planejamento ele veio colocando de forma muito forte. Eu gravei um vídeo algumas semanas atrás, eu não me lembro quando eu falava sobre a importância dos 100 primeiros dias, da pesquisa de 100 primeiros dias, e eu alertava aos prefeitos, façam pesquisa para entender, porque você tem vários efeitos científicos e psicologicamente e filosoficamente comprovado da importância desses 100 primeiros dias. E Donald Trump acelerou muito nesses 100 primeiros dias, o que para algumas pessoas assustam. Tem pessoas que, não é bom, mas quando você vê as avaliações que ele tem de institutos sérios americanos, e graças a Deus a gente tem aqui um relacionamento interessante com institutos que não ficam divulgando pesquisas, mas que mostram uma avaliação muito boa de Donald Trump desses 100 primeiros dias. E aí você fala, da onde veio toda essa loucura, você pode falar, nossa, mas foi muita coisa, muita ordem assinada, tal, de onde veio isso? Foi de um planejamento feito antes de um projeto chamado Heritage Foundation, feito por essa instituição, que é uma instituição conservadora, que é do Project 2025. E aí eles têm todo o projeto. Vou falar de segurança pública. E aí, o que tem que fazer na segurança pública? Tem que tirar essa lei, tem que fazer isso, tem que fazer dessa forma, porque mostrando todos os dados estatísticos, olha, a criminalidade está assim, ela precisa chegar assado, tal. O que a gente faz em relação à saúde pública? A mesma coisa. Eles produziram um documento, pessoas de muita capacidade técnica produziram um documento, e esse documento foi levado para o Partido Conservador, do Partido Conservador, de Donald Trump, e aí, em cima desses dados já estudados, já comprovados, é quando o cara toma as atitudes. Então isso é uma coisa que me chama muito a atenção no Brasil. Você percebe uma dificuldade dessa discussão. Então, por exemplo, eu tenho muita informação, tenho muitos dados, realizamos pesquisas toda hora, a gente não é chamado, por exemplo, para, olha, me ajuda a fazer um planejamento aqui de país. Nas cidades é interessante, a gente participa sim disso, e a gente percebe que às vezes a gente tem prefeitos que têm uma capacidade muito maior de gestão do que um governador e um presidente. É claro que são ambientes diferentes, eu sei disso, são desafios diferentes, mas você pega candidatos a prefeito que 2 anos antes ele já tem um projeto, ele sabe o que a cidade precisa em cada região da cidade, ele sabe o que ele tem que fazer, quando ele senta na cadeira ele já começa a determinar, e as pessoas falam, poxa, da onde que ele tem isso? Porque ele veio fazendo pesquisas, veio tendo ali no seu círculo pessoas técnicas que conhecem a cidade, e pessoas que pensam como ele, porque não adianta nada você trazer uma pessoa técnica que quer uma mudança de cidade que você não quer, para o caminho que você não deseja. E aí
ele pega e já começa o governo acelerando, e aí 100 primeiros dias, como eu falei lá no vídeo 100 primeiros dias, ele tem um impacto tão forte na cabeça dos eleitores que a aprovação dele vai lá para cima, a reeleição é certa, a sucessão de um candidato dele que reza a mesma cartilha, que quer o mesmo projeto, continua. E a gente sente falta disso em todos os âmbitos, tá? Não estou aqui, vou defender isso, vou defender aquilo. Você percebe de um espectro ao outro espectro que você falta essa inteligência. Quando você tem inteligência de poder. Olha, como é que a gente faz para dominar o país? Né? Mas não é isso. O país, se a gente for buscar as pesquisas dos últimos 20 anos do IBESP, as insatisfações continuam as mesmas, os problemas continuam aumentando e você não vê uma mudança significativa, você não vê uma lei diferente acontecendo na segurança pública. O que você vê é a criminalidade aumentando, as pessoas reclamando e um descolamento cada vez maior do político da população. Eu venho falando isso parece que semanalmente. Eu não sei se isso eu venho insistindo porque eu vejo pesquisa, eu leio pesquisa diariamente e aí depois eu me deparo com isso. Quando você vai ouvir uma discussão, é uma discussão sempre uma discussão de poder. Quem será o presidente? Quem será não sei o quê? Nunca é uma discussão de país. Olha, o nosso país está numa situação horrorosa nesse ponto, como é que eu faço para melhorar? E aí, o Donald Trump fez isso em cima de vários pontos, com uma instituição por trás que pensa de forma alinhada a ele. Claro que tem gente da esquerda americana que não concorda com medidas, mas assim, o país comprou essa ideia. Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui quando eu falo de Trump é quando eu li as pesquisas qualitativas, várias pesquisas quanti-quali, você percebe qual era o que chamava atenção em Donald Trump em relação ao Biden, em relação depois à Kamala. Primeiro, um candidato com energia, um candidato decidido, um candidato que vai tomar decisão e as pessoas falam, poxa, é isso que eu quero. Então, de repente no Brasil, faltam políticos e aí eu falo de novo, de vereador a presidente da República, que você perceba assim, olha, eu tenho uma decisão, é assim que vai ser feita e as pessoas tem ali um carinho especial. É claro que a gente tem, quando eu falo assim, faltam, é que não estou dizendo que não tem nenhum, mas assim, você percebe que na maioria dos políticos você tem aquele político geleia, que fala o que o povo quer ouvir, e não toma decisão, não chega e fala, ok, tá bom, e o que você vai tomar? Não, eu prefiro ficar aqui isento. Isso aí a população, você tem ali uma parcela de agrado, mas você não consegue subir um degrau. E Donald Trump tinha isso, ele tinha ali medidas que falava, da forma que ele falava, da forma e até as medidas que ele falava que ia tomar, você percebe que para uma parte do eleitorado chocava, mas a maioria falava exatamente isso que eu quero. E eu falo isso fazendo um paralelo ao Brasil. Mas eu estou fazendo todo esse disclaimer porque assim, como os brasileiros, afinal de contas, viram e vêm até agora, e a gente tem que lembrar que o que a gente vê na imprensa, né, aqui no Brasil, de repente não é de repente da forma que você lê, onde você busca informação, não bate com o que a gente vê nos Estados Unidos. Mas o que ficou na cabeça das pessoas? E lembrando, uma grande medida que Donald Trump teve foi em relação à questão das tarifas, né? E aí você tem 1 milhão de pessoas, de economistas, de pessoas sérias na internet para procurar e ouvir a opinião deles, né? Mas, na minha opinião, como cientista político, o que me parece é que o Brasil até saiu favorecido nisso, né? Porque os Estados Unidos, que importa muita coisa da gente ali, principalmente grãos e tal, colocou ali uma tarifa de 10%. Em compensação, nós temos tarifas de 70%, 60% em cima de vários produtos, na maioria dos produtos importados, né? A importação nossa, existe uma tarifa muito alta. E tem aqui um ponto interessante, né? Eu vou falar como alguém que já fez pesquisa para a empresa, né? Você percebe que a empresa precisa de um maquinário que no Brasil não tem, e aí quando ela vai comprar, tem uma importação que vai melhorar a produtividade, vai melhorar a empresa, vai arrecadar mais impostos, tal, vai melhorar o ambiente de negócio dessa empresa, só que ele paga uma tarifa absurda para trazer esse equipamento para o Brasil. Então, se esse equipamento fosse fabricado no Brasil, você fala, tudo bem, esse é fabricado aqui, então não é uma proteção, mas assim, não valeria a pena eu importar porque eu já tenho aqui, né? Mas quando você não tem, então me chama atenção de forma negativa. Então,
no geral, quando a gente fala das tarifas, que foi o principal ponto que bateu muito, que parecia que o Brasil ia sair detonado dessa situação, me parece, mas você tem a oportunidade na internet de buscar vários economistas da sua linha ideológica à vontade, mas me parece que o Brasil saiu favorecido, afinal de contas, e colocou ali 10% nos produtos e a gente tem uma tarifa muito mais alta, né? Então não me parece que a gente vai ter problemas aí. Então essa pesquisa a gente realizou no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a gente veio aqui, toda a nossa equipe, nessa sala que você está vendo, colocamos o pessoal para trabalhar, vamos todo mundo junto, eu também trabalhei, obviamente. A gente entrevistou 1.012 pessoas, tá? E a pergunta era simples, e aqui vamos lá, só para vocês entenderem, você fala, poxa Marcelo, você correu, fez todo esse trabalho por causa de uma pesquisa simples. É claro que a gente tem alguma coisa interna a mais que eu quero ouvir do Brasil para me alimentar, para poder ter um pouco mais de embasamento sobre o que a população pensa. Mas aí a gente coloca perguntas ali específicas, que é para eu produzir uma pesquisa, como um marketing de conteúdo, eu não tenho por que negar isso, que é para você me conhecer, passar essa pesquisa para frente, outras pessoas conhecerem e falar, pô, eu já ouvi falar do IBESP. E a forma que eu encontrei foi realmente gravar vídeo. Não me agrada gravar vídeo, porque dá trabalho para mim, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, às vezes num descanso, né, num pleno domingo, ter que parar para poder bater um papo com vocês, mas me agrada também. E essa pesquisa era uma pergunta bem direta, assim, olha, depois de tudo que Trump fez nesses 100 primeiros dias, você acha que a gestão dele ele vai ajudar o Brasil de alguma forma? Você acha que o Trump vai ajudar o Brasil a ser um país melhor? Tá? Então a gente não quis aqui generalizar, olha, você acha que ele pode ter uma atuação em relação à segurança pública, mandar inteligência para isso? Não, de forma geral, você acha que a gestão Trump, nesses 100 primeiros dias, ele está mostrando que ele vai ajudar o Brasil a ser um país melhor? E aí, lembrando que 57% em março falou que, olha, eu prefiro que Trump ganhe do que Biden, tá? Então, isso foi em março de 2024, você vai lá no nosso aplicativo do IBESP. Agora, 35,9% acha que sim, acha que tudo que mostrou até agora, Trump quer fazer do Brasil um país melhor e vai ajudar o país a ser melhor. 51,5%, a maioria, acha que não. E 12,7% não soube responder. Qual é a região que mais... Eu vou repetir, tá, para ficar claro, apesar que vocês tenham acesso através do aplicativo na pesquisa, mas 35,9% acha que as medidas realizadas nos 100 primeiros dias de Trump não vão ajudar o Brasil a ser um país melhor. Vão ajudar o Brasil a ser um país melhor, 35,9%. 51,5% acham que não vão ajudar o Brasil a ser um país melhor e 12,7% não sabem. A região do Brasil que mais achou que as medidas de Trump vão ajudar o Brasil foi a região norte, depois as outras regiões ficaram ali muito parecidas, né? Interessante que a região que menos acha que as medidas de Trump vão deixar o país melhor é a região sudeste, tá? Na região no qual estou no estado de São Paulo. Quando a gente vê por microtarget aqui, sexo, faixa etária, tal, quando a gente olha o homem um pouquinho mais que a mulher, acha que vai ajudar o Brasil. Aqui a gente nota que os jovens, vai caindo essa percepção, mas os jovens são aqueles que mais acham que as medidas do Trump vão ajudar o Brasil a ser melhor. Quando a gente fala de grau de instrução, quanto mais aumenta o grau de instrução, mais as pessoas entendem que Trump vai ajudar o Brasil a ser um país melhor, que essas medidas ajudaram. Os evangélicos acham um pouquinho mais. Quando a gente olha a partir do índice de dependência governamental, que toda pesquisa explica, é um índice criado pelo IBESP para entender o quanto que as pessoas têm ali de renda de uma forma subliminar, de uma forma subjetiva, melhor dizendo, eu entendo ali, olha, essa pessoa tem maior dependência ou menor dependência do poder público. Tá? Então a gente percebe que o alto IDG, que são aquelas pessoas que dependem da saúde pública, da educação, do social, que é Bolsa Família, o BPC, alguma coisa assim, é um questionário um pouco longo que a gente faz para a gente colocar se a pessoa é baixo IDG, médio ou alto. As pessoas que são alto IDG, que são as pessoas que mais dependem do poder público, são aquelas que menos acreditam que Trump pode ajudar o Brasil. Aí quando a gente fala em relação aos eleitores que votaram em Lula ou Bolsonaro nas eleições de 2022,
60% dos eleitores que votaram em Bolsonaro acredita que o Trump poderá ajudar o Brasil a ser um país melhor, contra 21,9% de quem votou em Lula. Aí quando a gente vê aqueles que não foram votados, 17% acredita nisso, e aqueles que não quiseram falar como se comportaram em 2022, 10%. Então a gente percebe que os eleitores de Bolsonaro são aqueles que mais acreditam que as medidas de Trump podem ajudar o Brasil. Aqui a gente sempre faz um estudo para entender o hábito de consumo de mídia, quer entender assim, quem se informa por onde, o que acredita, tá? Então eu sempre comparo TV e redes sociais, que é uma briga eterna, né? A gente existiu, como criou-se uma nova polarização, né? Uma polarização de hábitos de consumo de mídia, né? Então na TV, 59,5% quem se informa pela TV sobre política, 59,5% acha que e não acredita que as medidas de Trump vão ajudar o Brasil a ser melhor. E quando a gente olha aqui pelas redes sociais, a gente vai ver que isso muda um pouco, né? Cai para 45,6%. Tá? Então vamos falar o sim aqui, né? Quem se informa pela TV, 29,9% acha que sim, Trump pode ajudar, está ajudando, vai ajudar o Brasil a ser um país melhor, e 40,6% de quem se informa pela TV, pelas redes sociais, também acha que sim. Tá? Então essa aqui é uma pesquisa rápida que a gente fez. A gente tem aqui o nosso trabalho de tentar todo mês eu conseguir uma pesquisinha curta que é totalmente financiada pelo IBESP, eu que ponho do meu bolso aqui, eu e minha esposa, que somos sócios aqui da empresa, ela concorda com essa minha loucura aqui de tentar promover informações, e aí eu trago para vocês de forma gratuita, ok? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, quer bater um papo comigo aqui, fala, Marcelo, eu queria uma informação. Eu só lembrando, todo ano, a cada 2 anos, eu fico um pouquinho fora do país, eu vou para a Itália, onde eu tenho ali um relacionamento familiar e profissional, a gente trabalha também com institutos da Itália, então eu fico ali um tempinho fora, então eu vou ter que gravar alguns episódios aqui para poder manter as pesquisas e também os nossos relatos aqui, percepções, para você, alguns estudos interessantes para te ajudar de alguma forma. Tá? Então, esse aqui eu ainda estou aqui, mas depois eu não estarei. Tá bom? Um grande abraço para você, ou desculpa, se você quiser falar comigo, vem aqui no Zap do IBESP, dá um QR Code aqui nosso, aqui bate o QR Code. Aqui você pode entrar em contato com a nossa equipe, não é robô que responde, tá? Você pode bater um papo. Essa equipe vai marcar comigo. Na semana passada eu tive uma marcação aqui com um político, até que importante, viu, do Brasil. Fiquei muito feliz que ele viu o nosso vídeo, e eu não estou preocupado com visualizações. É interessante, alguns vídeos batem 15 mil, outros 5 mil, tal, de repente um bate 100, porque não é um assunto interessante. Como esse aqui talvez não seja um assunto interessante, não traga tanto bate-papo, tanta discussão em boteco, né? Então é um vídeo que acaba rodando pouco, mas vai para as pessoas que eu tenho muito interesse, que vejam, que são principalmente as pessoas que convivem no meio político. Nada contra você que está assistindo aqui, que não é da política, sim, mas eu quero que chegue no político para tentar trazer informações. Eu acho que a cultura política, melhorando a cultura política no brasileiro e nos seus políticos, que infelizmente a gente tem muito político que não tem cultura, política mesmo, cultura histórica, e acaba sentando numa cadeira e precisa de um apoio, eu estou aqui para ajudar. Então vem aqui no QR Code, bateu um papo comigo, a gente marcou uma reunião, foi muito legal, foram 2 horas de bate-papo, pudemos falar da cidade dele, do estado dele, chegarmos no Brasil, ele até me parece que vai alçar novos voos, eu fico feliz com isso. Tá bom? Um grande abraço e até a semana que vem.